O humor sempre fez parte das críticas políticas, tanto hoje, em 2021, como em 1915. Hoje eu vou contar a história de Ioiô, o bode cachaceiro que quase virou vereador de Fortaleza. A eleição do Boêmio Animal foi um dos maiores atos de protesto político no Brasil. E ele se tornou uma figura mais que folclórica na capital cearense. Protestos de cunho político são realizados das mais diversas formas. Manifestações nas ruas, abaixo-assinados, organizações de militância, entre muitas outras ferramentas, que são utilizadas pelo povo para demonstrar o seu descontentamento com posições tomadas por políticos eleitos. No entanto, algumas delas podem ser demonstradas, no mínimo, cômicas, e aqui no Ceará não poderia ser diferente. Em Fortaleza, capital do Ceará, a população resolveu fazer uma crítica aos políticos da época de uma maneira bem peculiar. Eles elegeram um bode que levava o nome de Ioiô para ser vereador da capital cearense. Mesmo que não tivesse tomado posse, a eleição da popular figura firmou-se como um dos maiores atos de protestos no Brasil. Acredita-se que o tão famoso animal chegou à cidade em 1915, juntamente com retirantes da seca, que vinham do sertão, do interior do Ceará, e vinham em busca de um intuito de tentar uma vida com melhores condições. O bode, então, veio junto. Mas ainda sem ter como cuidar dele, o dono acabou vendendo para uma empresa britânica que havia se instalado aqui na capital cearense. José de Magalhães Porto, correspondente no Nordeste da empresa britânica Rothschild Brazil Company, tornou-se o dono do Ioiô. A corporação estava localizada na praia de Iracema, aqui em Fortaleza. E Ioiô acabou virando uma espécie de mascote da empresa. Inquieto, o bode quase não ficava com o seu dito proprietário e fugia, ia direto para a Praça do Ferreira, que ficava no centro da cidade de Fortaleza e fica até hoje. E por lá ele ficava perambulando, tanto que foi levado o nome de Ioiô, de tanto ir e vir. Escritores, músicos, todos os tipos de artistas cearenses também frequentavam a praça nessa época e se divertiam junto ao animal. Pelas ruas de uma Fortaleza que se desejava chique, que o bode, símbolo de uma cultura sertaneja que se queria suplantar, ganhou fama em suas idas e vindas diárias. Daí que se acredita ter vindo o famoso nome Bode Ioiô. O caprino tinha livre acesso pela cidade, sem ser incomodado pelos fiscais da intendência ou até mesmo pela polícia, adentrando vários estabelecimentos comerciais, sobreiras e café, onde desfrutava do carisma de muitos cearenses, inclusive de vários tipos de regalias. Era um bode boêmio. Explica, inclusive, isso lá no Museu do Ceará, que mantém o bode empalhado em sua exposição até hoje. Muitas são as histórias que tornaram o animal uma figura mitológica aqui do Ceará. Virou tema de livros, de mostras de artes, de documentários, histórias de cordel e até mesmo de escola de samba. Em 2019, o Paraíso do Tuiuti, no Rio de Janeiro, teve como enredo o popular Bode de Fortaleza, abordando a necessidade de um voto consciente e da população durante as eleições. Das várias histórias que tornaram o bode um ícone folclórico da região, muitas delas são cômicas. Ele teria inclusive comido a faixa de inauguração de um cinema da capital cearense. E levantava a saia das moças quando passava, andava sempre com os boêmios e ainda bebia cachaça. Ou a bebida era apenas lhe oferecida ou lhe dada. A sua autonomia era tanta que a lenda permanece até hoje. Sua eleição, porém, foi orgânica. Ele não foi candidato ao cargo, ele nem queria ser candidato a vereador. Nem o seu dono, José Magalhães, havia feito tal decisão. O povo apenas decidiu
que elegeria o bode para a posição política em clara manifestação de descontentamento com a política da época. O voto era feito via cédulas de papel, onde os eleitores escreviam o nome de seus candidatos preferidos. Sem combinar, muitos votaram em Ioiô nas eleições municipais de 1922 e ele foi um dos mais votados vereadores da capital do Ceará. O bode, claramente, nunca tomou posse. Depois disso, passou a ser conhecido como o bode celebridade de Fortaleza e ficou ainda mais famoso na cidade. Ioiô faleceu em 1931 e logo após a sua morte foi empalhado e imortalizado no acervo do Museu do Ceará, onde permanece até os dias de hoje. O Ceará não é à toa que é a terra do humor, a terra da alegria, a terra até onde os protestos políticos são feitos de momentos e de histórias cômicas. Essa foi a história do bode Ioiô de hoje.